Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo, irei abordar sobre notação científica. Simbora! Nesta aula sobre notação científica, irei abordar as seguintes pautas: conceito de notação científica, potências de base 10 e transformação de um número em notação científica. Mas o que é notação científica? Bom, notação científica é uma forma de simplificar a representação de um número muito grande ou muito pequeno, e a notação científica ela facilita muito na hora de se trabalhar com esses números. Veremos aqui alguns exemplos de números grandes e pequenos, que com o uso da notação científica facilita o seu manuseio em determinados cálculos. Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, em metros, é de aproximadamente 149.597.870.700 metros, um valor muito grande para ser escrito por completo, sempre que necessário. Se for colocado em notação científica, esse número fica 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros, facilitando muito o trabalho. Outro exemplo de número muito grande é o número de átomos no corpo humano. Estudos mostram que é de aproximadamente 7 octilhões de átomos no corpo humano. É o número 7, acompanhado de 27 zeros à sua direita. Em notação científica, esse valor seria representado por 7 vezes 10 elevado a 27 átomos, simplificando assim a sua representação. Tenho aqui mais um exemplo, e dessa vez um número muito pequeno. É o valor da carga elétrica elementar de um próton, que é o número 16, acompanhado à sua esquerda de 19 zeros. É um valor muito pequeno, mas que, se representado em notação científica, facilita muito o trabalho. Representado em notação científica, esse valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Daqui a pouco nós iremos ver por que esse expoente 19 ficou negativo. A notação científica é uma ferramenta bastante utilizada na matemática, física, química, geografia, dentre outras áreas de conhecimento. Um número em notação científica apresenta o seguinte formato: x vezes 10 elevado a y, onde x é um valor positivo qualquer que esteja entre 1 e 10, ou seja, x não pode ser menor que 1 e nem maior que 10, deve estar entre eles. O y é o expoente, que sempre vai ter o 10 como base. Ele tem que ser um número inteiro, ou seja, não pode ser um número com vírgulas. Ele pode ser positivo ou negativo, vai depender para onde a vírgula se deslocar. Antes de começarmos a praticar, é importante dar uma olhada nas potências de base 10. É importante relembrar que potência é quando temos um número elevado a outro, sendo que o número de baixo é chamado de base e o número de cima chamamos de expoente. Temos aqui alguns exemplos de potências de base 10 com expoentes positivos e outras com expoentes negativos. Nesses exemplos de potências de base 10, a diferença do sinal positivo ou negativo do expoente está relacionado com a localização dos zeros. Se for um expoente positivo, os zeros são localizados à direita, e se for negativo, os zeros ficam à esquerda. Já o valor do expoente indica a quantidade de zeros, seja à direita ou à esquerda. Por exemplo, 10 elevado a 2, eu vou ter o 1 e 2 zeros à direita. Já 10 elevado a menos 3, eu vou ter o 1 e 3 zeros à esquerda. Então, está na hora de praticar. Simbora, galera! Tenho aqui alguns números para transformar eles em notação científica. E vale lembrar que o formato do número em notação científica ele deve ser dessa maneira: x vezes 10 elevado a y. Esse valor de x tem que ser entre 1 e 10, ou seja, não pode ser menor que 1 e nem maior que 10.
E o y, no caso aqui o expoente, ele pode ser negativo ou positivo e o valor tem que ser um número inteiro, ou seja, não pode ser um número com vírgulas. Realizando a transformação do primeiro exemplo, nós temos aqui 32.040 para ser convertido em notação científica. Então a primeira coisa é localizar a vírgula. Nesse caso, a vírgula se encontra aqui no final do número. Então, primeiro nós temos que deixar este valor aqui entre 1 e 10. Então, x ele tem que estar entre 1 e 10. Então, eu vou mover essa vírgula até deixar esse valor aqui nessa faixa de valor. Então, eu vou pegar essa vírgula, ela vai andar para cá, ainda vai estar um número muito alto. Se vier para cá, vai ficar 320,40. Se vier para cá, vai ficar 32, ainda está um valor alto. E se eu trouxer ela para cá, vai ficar 3,2. Então, esse é o local mais adequado para a vírgula ficar, para transformar esse número em notação científica. Eu deixar ele 3,2040. Então, eu posso reescrever esse número dessa forma. 3,2 vezes 10 elevado a... Aí eu vou olhar quantas casas foi andadas. Tem 1, 2, 3, 4. Como eu andei 4 casas para a esquerda, o valor fica positivo. Se eu andar para a direita, esse valor do expoente vai ficar negativo. O outro exemplo é esse daqui, 0,0000876. Então, para transformar este valor em notação científica, nós temos que mover essa vírgula para deixar esse valor entre 1 e 10. Nesse caso aqui nós temos um valor muito pequeno, é um valor menor que 1. Então, ele não se enquadra ainda dentro da notação científica. Então, nós iremos mover essa vírgula. Se eu trouxer ela para cá, esse valor ainda continua muito baixo. Aqui também, aqui e aqui. Será que aqui vai dar certo? No caso aí, vai ficar 8,76. É um valor entre 1 e 10. Então, reescrevendo esse valor, eu posso dizer que ele é 8,76 vezes 10 elevado a quantos? Aí eu vou olhar quantas casas eu andei. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser negativo ou positivo? Se eu andei para a direita, o valor do expoente ele é negativo. Temos aqui um outro exemplo para ser resolvido. E nesse exemplo, 6.370.000, a vírgula ela está aqui. Então, para deixar esse valor entre 1 e 10, eu tenho que mover a vírgula até chegar nessa faixa de valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, chegando aqui, nós podemos colocar a vírgula. Andamos 6 casas. Então, esse valor vai ficar 6,37 vezes 10. Andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. Como nós andamos para a esquerda, esse valor ele é positivo. Nós iremos transformar agora um outro exemplo em notação científica. Nós temos aqui esse valor muito pequeno, ele não está dentro dessa faixa aqui, entre 1 e 10. Então, nós iremos mover a vírgula até chegar um valor que seja entre 1 e 10. Então, ó, trazendo a vírgula para cá, ainda não dá certo, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. O único valor que vai ser entre 1 e 10 é 3,8.
Então, vai ficar 3,8 vezes 10 elevado a quanto? Então, nós iremos ver quantas casas andamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como nós andamos para a direita, esse valor ele vai ficar negativo. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula sobre notação científica. Goodbye, galera. Até o próximo vídeo. E espero que este tenha te ajudado de alguma forma. Ah, e não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.